Alô galera querida do canal do Penido, chegando para mais um vídeo depois de uma semana que esquentou, mas vai esquentar muito mais. Olha só, e eu vou dizer por quê já já. Chega de like, se inscreva, traga os amigos, são todos bem-vindos e bem-vindas. Não deixe de fazer comentário, compartilhar o vídeo também a partir de agora. Você pergunta, o Penidão responde. O Rafael Martins me pergunta, Penidão, o Domi já está passando confiança? Olha, relativa, vamos botar aí um meio termo na parada. A verdade é o seguinte, o Domi, inclusive no final na coletiva, depois de o Flamengo ter feito um jogo em que ele poderia ter goleado o Santos, agora com relação ao Domi, o time mostrou algum progresso e, sobretudo, depois que o Isla entrou em campo, começaram a fluir, as jogadas começaram a acontecer pelo lado direito, ele com dois belíssimos cruzamentos, ele entrou muito bem no time, e o Thiago Maia arrebentou. Tirar o Arão, que a torcida do Flamengo implicava, mas que depois teve uma ascensão, foi uma medida acertada, porque o Thiago Maia é muito mais jogador que o Arão. Mas ele é muito mexilão, né? Ele mexe no time, ele roda a panela o tempo todo. E falou, eu prefiro ter 20 jogadores focados do que 15 ou 12 relaxados. Não é bem assim que funciona, porque com 11 focados que o Jorge Jesus tinha, ele ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos. Ter 20 jogadores focados é muito difícil, a ideia não é ruim. Todo mundo é titular, beleza. Só que isso não funciona na prática. Vai dar certo? Não sei. O tempo dirá. Não parece ser uma estratégia muito boa, pelo menos a curto e a médio prazo. Pode ser que a longo prazo funcione? Pode. Só que as rodadas do campeonato, e ainda mais nesse ano, pela parada pela pandemia, que vai ter jogo sobre jogo, sobre jogo, sobre jogo, se o time tiver muita humildade, as vaidades pessoais não falarem mais alto, isso pode até funcionar. Normalmente, já foi tentado por outros treinadores e nunca deu certo. Pode ser que com o Domi a coisa funcione pela qualidade excessiva do elenco, não pela ideia dele. Então ele, por enquanto, ele está devendo, teve essa vitória fora de casa com o Santos, o Flamengo não ganhava lá na Vila desde 2011, naquele famoso 5-4, de lá para cá 10 confrontos, houve até empates e tal, e o Flamengo no mais perdeu os jogos. Fora da Vila o Flamengo ganhou, inclusive no Maracanã no ano passado, com aquele golaço do Gabigol, e ganhou outros jogos. Mas dentro da Vila, e não é fácil ganhar na Vila, foi a primeira derrota do Santos dentro da Vila nesse campeonato. É um crédito para ele. Se jogar bem contra o Bahia, se o time for bem, e ele tem desfalques, né? O Flamengo não vai contar com o Diego Alves, que desde aquela contusão lá do ano passado, né? Ele machucou o ombro, ficou dodói, agora machucou o ombro de novo, já não joga. Pelo menos o Bruno Henrique parece um problema mais sério, né? Um edema ósseo, e o Gabigol parece que tem condições, depois de ter torcido o tornozelo, pisou de mau jeito, dobrou o pé, mas no exame feito na segunda-feira, beleza, então a gente acredita que ele estará no jogo. Mas é uma partida decisiva para o Flamengo, para não deixar os times lá na frente dispararem. Carolina Salles me perguntando, Penidão, foi uma boa o Flu trazer Danilo Barcelos? Carolina, foi uma boa para o Botafogo, que ficou livre e deu uma aliviada ali na folha salarial. Não entendi a contratação, para ser bem sincero com você e com toda a galera que me acompanha aqui, eu tenho o maior respeito pelo profissional, todo profissional. O cara tá lá, se esforça, sonda a camisa, ganhando a vida dele com toda a dignidade. Mas vamos convém, na boa aqui, o Danilo Barcelos é um jogador de mediano para baixo. E aí o Fluminense, que tem o Egídio, que já é um jogador bem acima dos 30, tem o Ourinho, que a torcida não suporta. Contratar o Danilo Barcelos, eu acho que foi um tiro no pé. E daí, chega no jogo seguinte lá, estou narrando o jogo do Fluminense, ele mete um gol de falta, que ele bate bem na bola, né? Ele chuta muito bem. Ele pode fazer um gol ou outro e tal, vou narrar com o maior prazer, com a maior emoção, mas eu confesso honestamente, eu acho que o Fluminense cometeu um erro estratégico grave. Não deveria ter feito essa contratação. A torcida do Fluminense não gostou. Eu também não gostei. O Botafogo ficou livre de um problema e o Fluminense levou o problema para as Laranjeiras. Agora, se esse problema vai trazer solução no futuro, só Deus é quem sabe. Fernando Valência me perguntando, Trem-Bala saiu dos trilhos, Penidão? Não, cara, uma derrota no Clássico. Perder para o Fluminense, nenhum problema. O líder do campeonato, quem é? Internacional. Perdeu para o Fluminense. Saiu dos trilhos? Não, tá lá o Inter, feliz da vida.
líder do campeonato. Não tem problema. Quando um time grande, um gigante, lá, sobretudo os 12 grandes, um perde para o outro, nada acontece assim de tão extraordinário. Até porque é o seguinte, o Vasco tem um jogo a menos. E o Vasco joga com o Santos agora. E ele, depois do jogo com o Santos, que o jogo é na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, se ele consegue uma vitória, ele bota de novo no trilho. Ele nem está fora do trilho, ele está em terceiro lugar na classificação geral com um jogo a menos. Se ele conseguir uma vitória, um ponto no empate lá que seja, ele tem uma sequência depois de 3 jogos em casa, jogando em São Januário contra o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense e depois no estádio Newton Santos com o Botafogo. Portanto, ele tem uma possibilidade de continuar dentro daquela área do G4. E nesse início do campeonato, o importante, sobretudo, não é exatamente ser o líder agora. Aliás, ser o líder é fundamental na rodada 38, né? Porque na 38 o líder é o campeão. Se ele hoje se mantiver próximo, quem está escapando, ficando lá para baixo, devendo 8 pontos, 9 pontos, esses estão na roubada. O Vasco está ali, está na cola, então não saiu dos trilhos não. Trem bala da colina. E só para completar o raciocínio do Vasco, lembrando que o Ramon tem um problema para escalar o time. Ramon Menezes, que vem aí fazendo um trabalho muito bom, ele não vai ter o Tales. O Tales foi expulso, aliás, bobamente. Tudo bem que ele levou uma pancada desqualificante que deveria ter redundado no vermelho para o agressor, mas ele revidou. E a regra do jogo ela é muito clara com relação a isso. Não pode haver revide. Ele foi realmente, tudo bem, uma reação, ele é garoto, ele é jovem, mas não pode. Não pode dar soco nas costas, o juiz olhando, foi lá e meteu o vermelho. Então ele está fora, é um problema, vai ter que haver uma remontagem do ataque. Então, galera, a rodada do meio de semana, ela tem o Fluminense abrindo, né? Ele joga às 7h15 no Maracanã contra o Goianiense, Atlético Goianiense. Fluminense, em condições normais, Fluminense que está em 4º lugar, pode dar um salto na tabela, deve dar, o Fluminense é mais time. A gente supõe que o Fluminense tem uma possibilidade grande de ganhar. É jogo, tem que botar lá, jogar, enfim, tem que ganhar o jogo. Mas o Fluminense é o favorito. Se vai ganhar ou não, não sei, mas ele é o favorito. E 2 jogos às 8h30. O Botafogo, que recebe no estádio Newton Santos o Curitiba, que é um jogo também que o Botafogo precisa ganhar. Aliás, o Botafogo, cá para nós, hein? Fogão, abre o olho. Tá chegando ali, ele e o Corinthians estão na tábua da beirada para entrar na zona de rebaixamento. A pontuação não tá essas coisas. Então, as invenções do Paulo Autuori que deram certo no jogo, né? É casualidade aquilo. Para de inventar, bota a bolinha no chão, bota um time titular, não inventa muito. O Curitiba não é um timaço, está longe disso. Até ganhou na última rodada, né? Ganhou do Sport, ganhou no finalzinho lá, meio que por acaso e tal. Fez a sua pontuação. O Curitiba veio muito mal no campeonato, muito mal. E o Botafogo tem o dever de ganhar. Se não ganhar, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Outro jogo das 8h30, ele reúne Flamengo e Bahia. O jogo é em Salvador, no Pituaçu. Flamengo jogando nesta quarta, o Botafogo, aliás, todo mundo na quarta, né? O Flamengo jogando 8h30 lá no estádio Pituaçu, contra o Bahia, que ganhou do Flamengo ano passado no Brasileiro, no jogo de Salvador, por 3-0. Agora em Salvador, não é o Jesus, é o Domi pode fazer a vingança do Jesus, quem sabe é o sonho da torcida do Flamengo, né? Eu vou narrar esse jogo pela Rádio Globo CBN e aqui no canal do Penido no YouTube e vamos acompanhar esse Flamengo de perto aí para ver o que vai acontecer. Na sequência, tem 9h30 da noite na Vila Belmiro, o Santos recebendo o Vasco. Vasco e Santos, outro jogaço importante para o Vasco, que é terceiro colocado, está dentro do G4. Como eu disse, manter a pontuação é muito importante, importante mesmo. E vou dar um like para o Vascão, se ele conseguir lá descolar 1 ponto, já tá bom. Flamengo, no domingo, foi lá e conseguiu ganhar. Por que o Vasco também não pode ganhar? E qual é o placar que você acha que vai acontecer nos jogos do seu time de coração aí? Do Botafogo e Curitiba, Fluminense e Atlético Goianiense, Flamengo e Bahia e Vasco e Santos. Valeu, galera!